aí do seu lugar, do jeito que você está. Sei que já foi orado, mas a palavra de Deus diz que a gente precisa orar constantemente. E eu gostaria de orar. Eu gostaria de abençoar a sua vida nesta noite. Eu queria declarar algo da parte de Deus aqui nesse lugar, no nome de Jesus. Feche seus olhos, você que pode, curva sua cabeça, no nome de Jesus. Pai, eu quero declarar os céus abertos, mais uma vez aqui nesse lugar. Como todas as vezes anteriores que o Senhor fez, que o Senhor continua fazendo, operando, liberando neste lugar o teu azeite fresco. Espírito Santo de Deus, toma os nossos sentidos, toma, Senhor, a nossa mente. Deus, que toda preocupação, desânimo, tristeza, abatimento, opressão, se os meus irmãos chegarem aqui neste lugar, eu dou uma ordem à sua alma, ao seu espírito, e declaro agora fora tudo aquilo que não é pertencente ao Espírito Santo de Deus, eu declaro arrancado, eu declaro agora repreendido na autoridade, no poderoso nome de Jesus. E eu quero declarar nessa noite sobre os teus ombros o fardo do Senhor, que é leve e suave. Que o fardo do Senhor seja derramado sobre a tua vida nessa hora. Que você se envolva com o fardo do Senhor, com o descanso do Senhor sobre a tua alma, e que Ele renova as tuas forças nesse momento, porque enquanto você está aqui, recebendo da parte do Senhor, o Senhor está cuidando dos seus, o Senhor está cuidando dos teus negócios, o Senhor está cuidando dos teus sonhos, o Senhor está cuidando dos teus projetos, o Senhor está no controle de todas as coisas, como a tua palavra diz, agindo o Senhor, quem impedirá o teu agir? E nós queremos declarar que essa palavra venha penetrar nos nossos corações nessa hora, e que o Senhor seja livre para atuar conforme Tu queres. Senhor, que os corações dos meus irmãos estejam agora livres de toda resistência. E o que for, Senhor, liberado aqui nesta noite, que os teus filhos venham receber, e que eles venham ser alterados, que eles venham ser encaminhados, direcionados, reposicionados para o teu propósito. Senhor, e que Tu possas fazer aquilo que Te apraz nessa noite. Que o Senhor possa enviar anjos, ministradores, para derramar, Senhor, nesse lugar, refrigério. O Senhor me fala de corações aqui nesta noite, que está precisando receber da parte do Senhor, refrigério, calmaria. Eu quero declarar para uma vida específica aqui nessa noite, você que chegou aqui confundida por uma palavra, por um diagnóstico, eu quero declarar: quem dá a última palavra é o Senhor. O Senhor é que dá a última palavra ao teu respeito. Passará céus e terra, mas a palavra do Senhor não passará. Que você receba renovo, convicção daquilo que Deus já fez e fará na tua vida e através da tua vida, no nome de Jesus. Aplaude ao Senhor, porque Ele é digno. Aleluia, glória a Deus. Glória a Deus. Quantos estão felizes por estar na casa do Senhor, na presença do Senhor? Glorifica o nome dEle nesse lugar. A palavra de Deus diz que é melhor estar em sua presença do que 1000 em outros lugares. Amém, igreja? Como já me apresentaram aqui, eu me chamo Michele, sou casada, porque nós temos, acredito aqui, que visitantes nesta noite.
Eu vi aqui algumas carinhas novas. Então, eu vou me apresentar de antemão. Como eu falei anteriormente, meu nome é Michele, sou casada com o Wellington. Nós temos um filho chamado Josué. E juntos servimos nessa comunidade de fé. Somos aqui no Reino de Deus como cooperadores, juntamente com os pastores dessa casa, que é o pastor Lucas e a pastora Patrícia. No nome de Jesus. Para quem não conhece, os pastores dessa casa, Nova Aliança Adonai, estão aqui à frente. O pastor Lucas acena assim, pastora Patrícia. Então, já estão caminhando aí já 10, 11 anos, né? Na obra do Senhor, 10 anos aqui nesse trabalho. E, com certeza, tem sido um tempo de aprendizado, de amadurecimento ao lado deles. Amém? Então, sem demoras, a palavra que o Senhor me confiou para entregar para a igreja é uma palavra, amados, que eu confesso para os irmãos que eu resisti em trazer. Mas a palavra do Senhor também diz que é melhor obedecer do que sacrificar. Então, eu prontamente, Senhor, só disse, eis-me aqui. E o tema, amados, dessa ministração se chama Vencendo a Falta de Contentamento. Vencendo a falta de contentamento, ou seja, vencendo o descontentamento. E como, irmãos, vencer essa falta de contentamento? O apóstolo Paulo, ele fala da importância de eu e você andarmos contentes em qualquer situação. Lá em Filipenses, capítulo 4, versículo 12, você pode abrir aí na sua Bíblia online, na sua Bíblia de papel, ou acompanhar aqui no Datashow, como quiseres, fica à vontade. Filipenses, capítulo 4, versículo 12. Quantos encontraram, diga amém. Sei o que é passar necessidade e sei o que é ter fartura. Aprendi o segredo de viver contente em toda e em qualquer situação. Seja bem alimentado ou seja com fome. Seja com muito ou com passando necessidade, ou com pouco, em outras versões, ou escassez, ou fartura, enfim. Mas, quando o apóstolo Paulo, ele fala sobre essa palavra em Filipenses, capítulo 4, versículo 12, amados, ele está se referindo, não exercer um contentamento de forma momentânea. Ou seja, um ato de gratidão como se fosse uma forma temporária. Não, mas ele fala aqui que a forma de você exercer o ato de gratidão deve ser feito em qualquer situação. Não é somente quando eu estou bem, ou quando você está bem, ou quando eu estou mal, ou você também, ou na tristeza, ou na angústia, ou no desânimo, ou no ânimo, ou com muito pouco, ou com muito, não importa a circunstância, mas eu e você precisamos aprender, assim como o apóstolo Paulo diz aqui, eu aprendi a estar contente em qualquer momento, em qualquer situação, em qualquer circunstância. Enfim, amados, nós temos um exemplo de Paulo e Silas. Vamos abrir as nossas Bíblias lá no livro de Atos, para a gente relembrar essa história, ou você que não conhece, para você tomar esse conhecimento dessa palavra. Livro de Atos, capítulo 16, versículo 25 e 26. Quantos encontraram, diga amém.
Glória a Deus. Diz o seguinte, amados. Livro de Atos dos Apóstolos, capítulo 16, versículos 25 e 26. Por volta da meia-noite, Paulo e Silas estavam orando e cantando hinos a Deus, e os outros presos os ouviam. De repente, houve um terremoto tão violento que os alicerces da prisão foram abalados imediatamente. Todas as portas se abriram e as correntes de todos se soltaram. Aleluia. Aqui nós aprendemos com Paulo e Silas, no qual eles não estavam numa realidade favorável. Mas, contudo, eles aprenderam a exercer o ato de contentamento, mesmo numa circunstância desfavorável, mesmo numa realidade de prisão, mesmo de uma realidade vindo através de açoites, porque a palavra de Deus diz, amados, antes de chegar nessa parte que nós lemos, que eles foram açoitados, que eles foram chicoteados, ou seja, eles sofreram uma punição física, mas mesmo assim decidiram exercitar o ato de contentamento diante de uma realidade triste, desanimada, de dor. Quantos de nós, por muito pouco, a gente faz questão de explanar, de aparentar o descontentamento? Por muito pouco, amados. Você já parou para pensar nos cristãos perseguidos? O quantos, em momentos contrários, que eles são chamados para o mesmo, eles são chamados para uma vida de Marte mesmo, de morrer por uma causa nobre, que é a causa de Cristo. E mesmo assim, eles decidiram ter uma vida de contentamento, ao ponto de não negar o seu Senhor, ao ponto de não negar o seu amado. E eu fico imaginando, meu Deus, eu vou dizer aqui, amados, um português mesmo, bem dito, bem transparente e claro. Como nós somos hipócritas, porque por muito pouco a gente murmura, a gente é descontente, a gente não tem satisfação plena naquele que é passível de todo o contentamento da nossa vida. Essa que é a realidade. Mas voltando aqui para o texto bíblico, quando Paulo e Silas decidiram adorar o Senhor, mesmo numa circunstância desfavorável, eles decidiram ser contente naquela circunstância, independente da dor, independente da situação que estava, sabe, ao seu dispor naquele momento. E eu entendo aqui, amados, que muitas vezes nós vamos se deparar com situações inesperadas, sim, porque nós estamos sujeitos aqui nessa terra a passar por qualquer tipo de situação, de vulnerabilidade, de tristeza, de fome, de desânimo, enfim, independente do cenário, independente da realidade de vida que eu e você podemos passar. Mas de uma coisa nós precisamos aprender, amados, que não é sobre a circunstância que eu e você vamos passar, mas é a maneira que eu e você decidimos lidar. É a maneira que eu e você decidimos lidar com a situação. Não estou querendo dizer aqui que eu e você devemos ser super-homens, super-mulheres, não. Vamos sim sermos vulneráveis, vamos sim correr para a presença de Deus e demonstrar a nossa vulnerabilidade, sim. Mas uma coisa nós precisamos entender, que
exercer o contentamento não depende de um momento de alegria, não depende de um momento de fartura, não depende de um momento alegre, porque eu e você decidimos sermos contentes do Senhor, independente da nossa circunstância, porque não é algo condicional. Eu e você precisamos sermos alegres, animados, ou até mesmo cheios de fartura, não. Mas podemos decidir, independente da nossa realidade de vida, exercer o contentamento, mesmo que a circunstância não esteja ao nosso favor. Mesmo quando a saúde, ela muitas vezes é desafiada. Quando a enfermidade chega na nossa porta. Quando um momento que você não esperava, mas você se sentiu traído ou traída. Quando a notícia mal chega na tua casa e você precisa decidir avançar, andar, mesmo que a circunstância não está sendo favorável na sua vida. É para esse evangelho de contentamento que o Senhor está convocando a igreja do Senhor, a igreja dele. Aleluia, quantos estão entendendo? Diga amém. Glória a Deus. Vamos andar, amados. Lá em Filipenses 4:4, você pode estar abrindo a sua Bíblia. Em Filipenses capítulo 4, versículo 4. Aleluia, glória a Deus. Quantos encontraram, diga amém. Filipenses capítulo 4, versículo 4. Glória a Deus. Diz o seguinte: alegre-se sempre no Senhor. Novamente direi, alegre-se. Glória a Deus. Aleluia. Quando o apóstolo Paulo, amados, ele diz aqui, alegra-se no Senhor. Ele está querendo dizer para nós que a nossa alegria, ela é gerada independente daquele momento que eu e você podemos passar no decorrer da nossa vida. Porque nós sabemos que o dia mau chega para todos nós. E ele fala aqui sobre essa satisfação plena, sobre o nosso contentamento, a nossa alegria, a nossa expressão de alegria, de satisfação, precisa estar inserida totalmente no Senhor. Sabe, amados, é muito bom eu e você possuirmos bênçãos, como muitos almejam pelo alcance da moradia própria, pela casa própria, pelo carro, pelo transporte, pelo sonho de uma viagem, pelo um projeto idealizado que você já está aí. Há quanto tempo na expectativa de conquistá-lo, ter filhos obedientes, sabe? Tantas bênçãos que venham a agregar na nossa vida, que venham a somar na nossa vida, é muito bom. Não vou mentir, né? Para ficar preto, eu dizia, um dizer popular. Mas, amados, nada disso preenche o nosso contentamento, a nossa satisfação no Senhor. São bênçãos. É bom, é agradável, soma na minha vida, na sua vida, porém, não é reflexo de contentamento na minha vida e na sua vida. Amém, amados? Talvez você já experimentou algo que você almejou muito da parte de Deus. Como eu mencionei aqui antes,
Mas eu vou assim para algo mais profundo. Uma promoção no trabalho, um emprego melhor, aquele passaporte que há anos você sonha tirar porque você quer fazer uma viagem dos sonhos. Tantas coisas que você idealiza nessa terra. Mas eu quero te dizer algo. Eita glória. Eu quero te dizer algo da parte do Senhor, amados. Que tudo isso, Ele vai gerar uma euforia, um entusiasmo na nossa alma. E isso já foi comprovado cientificamente. Eu não me recordo da fonte, mas a duração do tempo dessa euforia, desse entusiasmo pela conquista de uma bênção material, de um sonho almejado, de um projeto idealizado, em torno vai durar 1 a 2 meses. Sabe, esse entusiasmo, essa condição. E aí que tá, eu vou trazer aqui a igreja para uma reflexão mais profunda. Porque assim, amados, a nossa vida, ela não deve ser pautada por uma condição. No sentido, qual sentido? Que eu só vou ser feliz quando eu casar. Eu só vou ser feliz quando eu conquistar aquele varão dos sonhos. Quem quer conquistar o varão dos sonhos? As solteiras aí. Ah, mas eu só vou ser feliz quando eu passar na faculdade. Ah, não, mas eu só vou ser feliz quando eu for promovida naquele trabalho dos sonhos. Mas eu só vou ser feliz quando eu for mãe, quando eu for pai, quando eu for avô, quando eu for avó. Mas eu só vou ser feliz quando eu fazer aquela viagem missionária dos sonhos que eu tenho vontade. Mas eu só vou ser feliz, e vai colocando condições para alcançar a felicidade nessa terra, sendo que nada disso é durável, tudo é temporário. Isso não traz contentamento de fato da parte do Senhor. Eu tenho um testemunho pessoal para compartilhar com a igreja. Eu senti no meu coração e também no meu espírito da parte do Senhor para compartilhar esse testemunho pessoal, algo rápido. Antes de eu casar, amados, eu sempre tinha esse sonho de construir uma família, de casar. E eu, por muito tempo, quando eu me converti, eu entreguei esse sonho de fato ao Senhor. Entre aspas, não tem aquilo que você entrega para Deus? Não, Senhor, eu te entrego, mas o Senhor sabe, eu estou com pressa, a idade está chegando, já dei 3 tiros na macaca, sabe como é, né? Acho que você se identifica. Pois é, e aí, um belo dia, eu me senti descontente com isso. Porque, amados, estava de um jeito que não podia entrar um varão na igreja que eu congregava na época. Meu Deus, aquele ali pode ser meu marido. Estava desse jeito. E olha que a igreja está aqui, os irmãos que não deixam mentir, o irmão Carlos e a irmã Alcione. Na igreja tinha jovem para casar naquela época? Não tinha. Gente do céu. Mas quando vinham os de fora, eu falei, meu Deus, será que aquele pregador ali vai ser meu esposo? Eita Deus! Mas, amados, só que chegou um dia, eu falei, não, isso está errado. Está errado. Porque se eu entreguei na mão do Senhor, isso não vai ser a minha fonte de contentamento. Porque quem me supre, quem me preenche é o Senhor Jesus. Se eu não for bem resolvida na minha solteirice, eu não vou ser resolvida casada, eu não vou ser resolvida como mãe, eu não vou ser resolvida em lugar nenhum, se o Senhor não for o meu contentamento.
E amados do Senhor, e eu fiz uma oração muito corajosa. Meu Deus, acho que eu estava em outro nível. Eu cheguei para o Senhor e falei assim: Deus, o negócio é o seguinte. O Senhor sabe que eu tenho o sonho de casar, eu quero casar. Mas antes de eu casar, eu quero o Senhor. Mas eu quero dizer para o Senhor, se eu casar, amém, eu vou continuar te servindo. Mas também se eu não casar, também eu vou continuar te servindo. E eu creio que naquele dia foi uma virada de chave na minha vida, porque é isso que o Senhor estava esperando, a renúncia. Sabe, não viver mais em função da promessa, mas andar pela promessa, mas não viver em função da promessa. Porque, amados do Senhor, Deus não quer os nossos corações ansiosos pelas bênçãos. É claro que Deus tem interesse em nos abençoar, mas Ele não quer os nossos corações impregnados, alicerçados na bênção, na promessa. Porque Ele quer que nós estejamos resolvidos, independente da circunstância que eu e você vivemos. Meu Deus, naquele mês de novembro de 2009, lembro como hoje, e eu fiz aquela oração no início do mês de novembro de 2009. Quando foi no final do mês de 2009, nesse mesmo mês de novembro, eu conheci o meu futuro esposo na época, né? Conheci o Wellington. Deus moveu lá as circunstâncias que o homem veio para cá, para a Imperatriz, sem parente, sem aderente, sem conhecido. Ele era funcionário, ele é, na verdade, mas na época, como funcionário público do Estado, ele sendo policial militar do Maranhão, ele poderia ser transferido para qualquer cidade do Estado do Maranhão. Mas o Senhor viu graça em mim e mandou ele para Imperatriz, porque tinha uma serva orando e já tinha feito uma oração de renúncia, que se ela casasse, ela ia servir o Senhor. E se ela não casasse, ela ia servir o Senhor. E para a honra e glória do Senhor, em 11 meses, nós namoramos, noivamos e casamos, para a glória de Deus. Você pode aplaudir ao Senhor por essa bênção na vida da sua irmã em Cristo? Amados, eu senti de compartilhar esse testemunho, foi algo, né, que Deus me tocou para compartilhar com a igreja. Se você se identificou, se você não está bem na sua solteirice, em nome de Jesus, você vai ficar. Para quando o varão chegar, você está pronto e dizer: eis-me aqui, envia-me a mim. Eita glória! Amém, irmãos? Aplaude ao Senhor, porque Ele é digno. Eita, Senhor, a tua filha está pronta. Pode mandar a benção. Glória a Deus. Aleluia. É forte, né, irmãos? Glória a Deus. Até aqui o Senhor nos ajudou. Então, amados, não adianta nós ocuparmos a nossa vida com coisas passageiras dessa terra, se o Senhor ele não for o centro de tudo, se o Senhor não for o primeiro de tudo. Amém? Glória a Deus. Outra maneira da gente ficarmos insatisfeitos, descontentes, experimenta aí, você não se ligar, não se conectar com Deus por alguns dias. Você não congregar mais, você ficar afastado do corpo de Cristo. Pensa como tu vai estar carnudo. Pensa como você vai estar num descontentamento que você vai preencher tua vida, muitas vezes com entretenimento, com rede social, com coisas lícitas, porém tem roubado o tempo com Deus, e com coisas também ilícitas, porque a pessoa fica mais vulnerável para a prática do pecado. Sim ou não? Então, amados, nós precisamos
nos alimentarmos espiritualmente. O nosso estômago espiritual, ele precisa ser nutrido, porque assim como eu e você precisamos do alimento físico, do arroz, feijão, carne, salada, independente do que você consome do seu dia a dia, que você precisa ir se abastecer para ficar forte fisicamente, assim precisamos do alimento espiritual, porque se a gente não se alimentarmos espiritualmente, o nosso estômago espiritual ficará desnutrido. E aí que entra o perigo de nós ficarmos mais vulneráveis para o inimigo da nossa alma tramar, armar uma emboscada e a gente cair na cilada. Sim ou não? Eita glória, vamos andar. Aleluia. E para a gente vencer, amados, o desafio da falta de contentamento, uma das maneiras de eu e você vencer a falta de contentamento é a gente vencer a ingratidão. Experimenta ser agradecido, desde as pequenas coisas até as maiores coisas, né? As maiores dádivas, as maiores bênçãos. Porque tem gente que espera uma bênção assim, não, aquela bênção aí sim, aí eu vou ser grato. Não, você precisa ser grato pelo ar que você respira, por você andar, se locomover, por você ter o pão de cada dia na sua mesa, sabe, essas pequenas coisas, por você ter uma água potável para tomar banho, que tem gente que não tem, gente, esse privilégio, mas eu e você temos. Glória a Deus. Você pode glorificar o nome do Senhor pela água potável que você toma banho, por você ter o transporte que você tem. Você hoje não tem o transporte, mas você tem o PS2, as suas pernas para poder se locomover, andar, e glória a Deus por isso. Mas vai chegar o transporte, receba no nome de Jesus. E eu anotei aqui, amados, é claro que tem várias coisas que faz eu e você vencer a falta de contentamento, mas eu anotei 3 tópicos para compartilhar com vocês. Primeiro, eu venço o descontentamento quando eu reconheço Deus pelo seu amor. Abre lá em João 3,16, por gentileza. Livro de João. Livro de João, capítulo 3, versículo 16. Diz o seguinte: porque Deus tanto amou o mundo, que deu o seu Filho único, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tem a vida eterna. Glória a Deus. Então aqui, amados, é a maior prova de amor. Quando eu penso em ficar descontente, murmuradora, ingrata, insatisfeita, então eu corro lá e vou reconhecer o amor de Deus. Lá em Efésios, capítulo 3, também fala sobre o amor de Deus. Claro que tem muitas referências bíblicas referente ao amor de Deus, mas eu escolhi essas 2 para compartilhar com a igreja. Efésios, capítulo 3, versículo 18 e 19, que diz assim: assim vocês perceberão com todos os santos qual é a largura, o comprimento, a altura e a profundidade do amor de Cristo. E conhecerão esse amor que excede todo o conhecimento, para que sejam cheios da plenitude de Deus. Ou seja, quando eu reconheço esse amor de Deus, as dimensões do amor de Deus, eu reconheço que eu também posso atingir este nível de
plenitude em Deus, ou seja, de ser plena, de ser contente, de ser satisfeita no Senhor. Glória a Deus. E o segundo item que fala: quando eu reconheço que Deus é um Deus de misericórdia. Lá no livro de Salmos 106, versículo 1. Livro de Salmos, capítulo 106, versículo 1, que diz o seguinte: louvai ao Senhor, porque Ele é bom, porque a sua misericórdia dura para sempre. Quando eu reconheço, amados, a misericórdia de Deus, eu estou declarando que ela me alcança, mesmo eu sendo às vezes ingrata, descontente, ou agindo, sabe, por um ato de murmuração. Mas quando eu reconheço que a misericórdia do Senhor, que o favor do Senhor está sobre a minha vida, eu estou reconhecendo que Deus, Ele é extenso em amor, em lealdade, em magnitude, em tudo, porque Deus vai além de qualquer expectativa minha e sua. E isso me ajuda a vencer a falta de contentamento. E o terceiro, por fim, nós temos o Deus de poder. Lá em livro de Efésios, capítulo 3, versículo 20, você pode abrir por gentileza. Efésios 3, nós já estávamos aí aberto, eu que saí aqui um pouco do trilho. Mas diz o seguinte, Efésios capítulo 3, versículo 20, fala: aquele que é capaz de fazer infinitamente mais do que tudo que podemos ou pensamos, segundo o poder que atua em nós. Então, amados, quando eu reconheço que Deus é um Deus de poder, em meio a essa fase de falta de contentamento, eu estou querendo dizer que o poder dele está em mim, que o poder dele está em você, independente da realidade que eu e você estejamos vivendo. Mas quando eu exerço o poder de Deus, quando eu declaro o poder de Deus, eu estou declarando sobre essa circunstância que ela não é nada diante de um Deus de poder. Eu estou declarando sobre um diagnóstico que ela não é nada diante desse Deus de poder. Quando eu olho para uma situação que não está agindo em meu favor, eu estou declarando que o poder de Deus pode mudar a realidade, sim. Porque o nosso Deus, amados, Ele é especialista, como a própria palavra dele declarou. É muito mais para realizar, além daquilo que eu penso, que você pensa e que você pede. Amém? Glória a Deus. Se coloque de pé no nome de Jesus, que eu quero orar por você. Aleluia. Glória a Deus.